Oi, bom dia. O louvor realmente nos aproxima de Deus através da adoração e certeza absoluta que a presença de Deus está no louvor, na sua casa e aqui. Essa semana, sentada, né, e pensando sobre a pregação, eu penso que está em Lucas 16, de 1 até 9. Então, Lucas 16, de 1 até 9. Ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, vamos orar. Bondoso Deus, a Tua palavra não muda e ela é viva, ela funciona nos dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor, para que, quando escutarmos a voz do Espírito Santo, nós possamos absorver, colocar no nosso coração, de tal maneira que a pratiquemos. Ajuda-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Esse é um trecho bem difícil, pelo menos para mim, né? Porque eu fico pensando assim, como assim? Jesus aqui seria como se fosse o administrador. Não é o administrador. Jesus aqui, ele conta uma história e ele fala como se ele elogiasse uma pessoa que rouba, né? Para mim, esse trecho é um dos vários trechos da Bíblia que eu fico meio... Afinal, o que eu posso pegar aqui? O que Deus está querendo dizer? Bom, a primeira coisa, eu pensei na pregação da semana passada. Eu pensei no jovem rico. O jovem rico, ele foi confrontado por Jesus, né? Do mesmo jeito como esse administrador foi confrontado. Então, Jesus falou: olha, para você obter a vida eterna, só te falta uma coisa. Venda todos os seus bens, né, e me siga. E o jovem rico, ele ficou triste, porque ele escolheu ficar com os bens. Mas se a gente vê essa parábola do administrador astuto, o jovem rico, na verdade, ele não era o dono dos bens. Ele era apenas um administrador. Porque todos os bens, todas as coisas que existem no mundo, na verdade, é de Deus. Então, o jovem, ele estava abrindo mão do Criador, estava abrindo mão do dono de todo o bem material dele para ficar com os bens materiais.
E Jesus, na verdade, ele queria, era o coração, o relacionamento com o jovem rico. Ele, em primeiro lugar, o amor a Deus, não às coisas, né? O amor ao abençoador e não à bênção. Mas, prosseguindo aqui, bom, versículo 1. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Esse acusado, ele recebeu uma denúncia, né? Alguém denunciou o administrador para o homem rico, e aí ele foi chamado e ia ser demitido. Essa raiz acusado é a mesma do acusador, é a mesma de Satanás. Com certeza, no confronto, assim como Jesus confrontou o jovem rico, ele sabia exatamente onde estava o problema, né? O acusador seria, quando tivesse o julgamento, Satanás ele também seria o acusador. E outra analogia que a gente pode ver aqui é: todos nós, um dia, seremos julgados. Aí as pessoas falam, não, peraí, eu aprendi que quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não passa mais por nenhum julgamento. Passa sim. Acontece que existem 2 tipos de julgamento. Um julgamento, aquele que tem Jesus no coração e não vai passar, é pela salvação. Esse julgamento a gente nem vai passar. Mas em que vai chegar uma hora em que é confrontado o que a gente fez com os nossos bens, com o nosso tempo, com nossos talentos, com nossa influência. Isso vai ser, sim. É lógico que vai ser um confronto objetivo de amor, mas que haverá um confronto, haverá, né? E aí, nesse caso, o administrador, ele sabia, ele tinha certeza que ia ser despedido. A analogia seria esse momento, né, do versículo 3, meu Senhor está me despedindo. Ele não foi demitido ainda, mas ele será demitido. E ele será demitido com certeza absoluta. Então, a mesma coisa, na nossa vida, a gente vai morrer, com certeza. E aí, as coisas serão esclarecidas. E ele diz, que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar, já sei. Ele planejou o que fazer depois que ele fosse demitido. Mas como ele ainda não foi demitido, ele começou a planejar. Ele sentou, chamou cada um dos devedores do seu senhor, no versículo 5, ele pergunta, quanto você deve? 100 potes de azeite. Eu pesquisei, né, nos comentários bíblicos, esses 100 potes de azeite é uma medida de líquido, e seria, como se fossem litros, 3.600 litros de azeite. É muita dívida, é muita coisa. E um administrador disse, pega a sua conta, senta depressa e escreve 50. Olha só, ele deu um desconto de 50% das coisas do seu senhor. Não que ele deixou de receber, né, 1.800 litros, mas ele utilizou-se da ocasião e ele deu um desconto das coisas do seu senhor e falou, ó, serve 50, em vez de 150. E depois um outro chegou e ele perguntou, quanto você está devendo? 100 tonéis de trigo. Então, esse tonéis seria uma medida de objetos secos, é como se fosse quilo. Mas, nesse caso, seria 36.000 litros de coisa seca, né, de trigo. É muita coisa. E ele diz assim, ó, vou te dar um desconto, escreve 80, ele deu 20%. Ou ele utilizou-se, né, das coisas do seu senhor, 20%. E aí,
Outras coisas que me vieram na cabeça. Fazer um pouquinho de suspense antes do insight da semana. Voltando um pouquinho para o jovem rico, eu sempre falo essa coisa, e eu acho que eu já falei aqui, e hoje eu vou repetir, que eu acho que tem a ver. A gente tinha um pé de jabuticaba, só que os pássaros vinham sempre comer. Então, a gente colocou telas de arame em volta do pé de jabuticaba. E aí os pássaros não podiam mais comer a jabuticaba. Só que o problema é que a gente também não. Porque as telas tinham intervalos em que você podia colocar a mão assim. E que você pega a jabuticaba e tenta pegar, não tem espaço. Aí vai e fica com aquelas jabuticabas aqui, mas ele não vem, a tela não dá esse espaço. Você só consegue voltar de novo se você abrir toda a mão e deixa cair a jabuticaba e você tira de novo, né? Isso me lembra aquele tal que, numa tribo, né, que come carne de macacos, e é assim que eles faziam as armadilhas. Eles punham miçanguinhas, coisinhas bem brilhantes, coloridas, dentro de um coco. Eles pegavam o coco, cortavam o coco, o suficiente para o macaquinho colocar a mão. No que ele pega, ele já não consegue mais tirar. E o coco é amarrado. Então, o macaco ele tenta pegar, ele tenta fugir, mas ele só iria conseguir fugir se ele abrisse a mão, né? E nenhum macaco abre a mão. Eles apanham, o pessoal da tribo lá bate neles, até eles morrerem, eles morrem com a mão fechada. E aí isso lembra, né, novamente, como se fosse o jovem rico, mas, infelizmente, lembra também a gente. Muitas vezes, a gente está numa situação em que tem que abrir mão, né? Como diria também em Lucas 14, renunciar. Né? O segredo daquele trecho de Lucas 14, a palavra é renúncia. Mas a gente segura, assim como o jovem rico, segura o bem, segura o talento, segura o tempo, segura a influência, segura e pensa que está sendo inteligente, que está sendo esperto e está aproveitando. Mas, na verdade, se abrisse a mão, se renunciasse, o macaquinho, né, teria vida. E assim, esse jovem, ele teria vida eterna. Uma outra ideia também que, enquanto eu estava lendo aqui, eu me lembrei, vocês conhecem Snoopy, aquele cachorrinho que faz assim, né, com as orelhinhas. Ele tem um amigo, acho que é o Linus, que segura um cobertor. É a mesma coisa. O Linus, ele segura o cobertor como se fosse a segurança dele. Ele não larga aquele cobertor. Ele tem outro amiguinho. Será que é o mesmo que toca piano? Bom, vocês devem saber. É um desenho, né? Mas isso, aí a gente vai pensando. Muitas vezes a gente segura um cobertorzinho e a gente pensa que a nossa segurança está aí. E a gente põe metas, e a nossa vida parece que depende disso, a nossa segurança. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma parte que diz também sobre trapos de imundícia. Esse trapos de imundícia, alguns comentaristas dizem que, na época antiga, as mulheres, naquela época, não tinham absorvente. Então, as mulheres usavam trapos, e aquele trapo era o trapo de imundícia, né? E Deus fala que a gente se segura nesses trapos de imundícia, tentando mostrar para Ele como isso, para Deus, como se isso é bom. E Deus, Ele não se agrada disso, Ele rejeita. E nisso tudo, pensando no como a gente se agarra em coisas erradas, talvez a raiz de tudo seja o desconhecimento do nosso Pai.
A gente não conhece o verdadeiro Deus. Quando eu me converti com 14 anos. E tudo começou no louvor, e eu chorei, tudo. Aí a palavra, né, foi muito boa, falou do sofrimento de Jesus. E aí eu fiz a oração, tudo. Mas, por incrível que pareça, naquela noite, eu não sei porquê, eu fiquei pensando, agora que eu dei a minha vida para Jesus, será que Ele vai me mandar para a África, para missões? Será que eu vou ter que sofrer por amor a Ele? Aí, quando eu estava contando isso, o Davi, meu filho, ele falou assim, mas mamãe foi para a África. Eu falei, Davi, eu fui para dar aula no seminário, né? Mas eu pensava que era, né, para morar lá, viver com os pobres. Por quê? Porque eu pensava assim, já que Deus quer o primeiro lugar, e se eu amo morar aqui no meu bairro, Ele vai tirar isso para que eu aprenda a colocar Ele em primeiro lugar. É uma construção meio doidinha. Eu era adolescente, mas isso ficou por muito tempo, sabia? Isso porque a gente não conhece o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, o real, que Ele... Então, agora a gente está chegando no segredo, né? Da renúncia, quando você abre mão. Você abre mão, mas não significa necessariamente que aquilo que estava na sua mão vai ser tirado. Você renuncia, ok. Tem que, né, como Lucas 14, renunciar à família, tem que calcular, construir torre, uma guerra. Você abre mão. Mas você sabia que, às vezes, muitas vezes, na hora que você abre mão, pode ser que Deus tire, mas Ele vai colocar uma coisa muito melhor, que é exatamente aquilo que Ele sempre sonhou para você, que é perfeita, boa e agradável. E a gente se segurando num cobertorzinho, se segurando numas bijuterias, se segurando numa coisa que não é o verdadeiro tesouro, que é o nosso relacionamento com Deus. Você pode, assim, tem gente que pensa, então, isso aconteceu comigo. Eu já era pastora, e um pastor mais velho, mais idoso, eu já sou idosa, ele era mais idoso ainda, chegou para mim e falou assim, Esther, você é muito alegre. Pastor não pode ser alegre, tem que ser sério, porque vida de pastor, ele é sofrido. E você fica rindo assim, isso não pega bem, assim, tipo, né? Foram outras palavras, mas tipo, isso não pega bem. Sabe, menos essas risadas, essas gargalhadas. E aí, eu acreditei durante um tempinho, mas aí também já não era eu, né? Aí, entre ser eu e Deus me amar como eu sou. É lógico, coisa séria, coisa alegre. Mas acho que é muito desconhecer o que Deus deseja, o que Deus planeja para a gente. Por exemplo, o tal de pombos e serpente. Jesus falou, olha, seja astuto como as serpentes e simples como as pombas. A mesma coisa nesse nosso trato do dia a dia, né? E aí, mas como assim? Novamente, né? A mente pensando, mas como assim? Se eu sou uma pomba, se eu sou simples, eu não posso ser astuta como serpente. Se eu sou uma serpente, nunca você vai ver uma serpente assim, né, agindo como um pombo. Até que você vai ser simples como as pombas, com as pombas. Aí eu vi sentido nisso. Você vai ser astuto com as serpentes. Você não pode ser uma pomba no meio das serpentes. E você não pode ser serpente no meio das pombas, né? Isso, no nosso dia a dia, então, você
você tem os comportamentos. Então, personas, papéis, né? Se você é uma empreendedora e você agir como uma pomba e deixar de ganhar aquilo que você faz bem, porque você pensa que se você tiver, né, for muito bem, e não é bem a cara que Deus queria que você fosse, porque você tem que ser simples, eu acho que não é assim. Bom, estamos chegando lá, né? Eu vou invocar a autoridade do John Wesley para falar sobre esse caso. John Wesley, ele falou: ganhe tudo o que você puder. E é legal. Se você tem o dom, se você tem jeito, se você é um bom vendedor, venda. Ah, mas eu sou... Não. Se aquilo não te afasta de Deus, se Deus deu, né? Se aquilo não é, se você não prejudicar ninguém, se aquilo não é ilegal, ganhe tudo que você puder. Só que, de repente, né, você ganhava 1.000, aí você vai começar a ganhar 2.000, porque você usou seus dons e talentos, o que Deus, né, e você não se afastou de Deus. Mas tem muita gente que ganha 2.000 e gasta 2.000. Aí, John Wesley, ele prossegue: ganhe tudo o que você puder, poupe tudo o que você puder. Quanto você precisa para viver suficiente? É assim, tem gente que pensa, o suficiente, porque eu pensava assim, tá? O suficiente, é isso que Deus vai me dar, o suficiente. Mas pode ser que Ele te dê muito além do suficiente. Mas, então, continuando, e não é pecado, não é ruim. Se você não se afastar de Deus, se você não cometer nenhuma infração, pode, até deve. Mas você poupe. Viva no suficiente. Não deixe a torneira aberta, desliga a luz ao sair da sala. Mas poupe. E depois, o que você vai fazer com essa diferença? Em que você conseguia viver com 1.000, mas agora você está recebendo 2.000. Essa diferença é para doe tudo o que você puder. É isso que John Wesley falou. Ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder, doe tudo que puder. Esse intervalinho que tem, isso é renúncia. Isso é você saber viver com muito, além do suficiente, mas não se apegar com aquilo. Isso é amar mais o abençoador do que a bênção. E agora, isso é ter paz financeira também. Então, quando eu li essa passagem, eu estacionava no versículo 8. O 8, aquela indignação, né, de um administrador mau ser elogiado, eu ficava assim, como? Eu não consigo entender, eu não compreendo. Mas o segredo está no versículo 9, logo em seguida. Leia tudo, leia mais. Diz: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Como assim? Amigo morando nas moradas eternas? É porque esse amigo aceitou a Jesus. O uso sábio do dinheiro é ganhar amigo para o céu. As minhas palavras, né? Ganhar amigo para o céu. Para que te receba, é porque você também tem que estar indo para o céu, nas moradas eternas. E os seus amigos também. Esse é o uso excelente. Jesus não elogia a desonestidade, mas ele elogia a prudência, né? Mas pode acontecer de você ser fiel,
e mesmo assim não ter sucesso. É um ensinamento. O sucesso vem de Deus. A fidelidade, sim, é a nossa parte. Mas para a gente não dizer que, viu só? Eu fiz, eu consegui? Não, o sucesso vem de Deus. Pode ser que alguém seja infiel e tenha sucesso. Pode ser que alguém seja fiel e não tenha sucesso, porque o sucesso é de Deus. Última coisa, esse lance de doe tudo que puder é um sinal de que ama a Deus e você não... E renúncia, né, de você renunciar e não se apegar, tem a base bíblica, né, em Atos 20, 35, que diz... mais feliz aquele que dá, né, do que aquele que recebe. É estranho, mas é real. A gente experimenta isso. E de não se apegar, está em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas eu queria falar uma coisa que, coincidentemente, me mandaram também essa semana. E tudo isso nasceu por causa de uma coisa boa. Quando fechamos o mês de setembro, uma coisa inusitada. O que aconteceu? Não é que sobrou dinheiro? Por isso que surgiu todos esses pensamentos. Olha, sobrou. Que bom, Deus tem alguma coisa aí, né? E vem a paz financeira. A tal da oxitocina. Você sabia que quando você faz o bem, o seu cérebro, isso é uma coisa física, ele libera oxitocina, que é um hormônio que te dá alegria? Deus nos fez assim. É incrível, né? Então, toda vez que a gente faz o bem, às vezes a gente até meio que... é verdade, faz sentido. A gente, às vezes, quando você faz presente para alguém, eu gosto de fazer crochê, né? Aí, quando eu faço crochê, eu dou para alguém. É estranho, mas parece que eu fico mais feliz quando eu dou o presente. E eu fico assim, esperando na expectativa que a pessoa abra e experimente e fale, ficou bem, ficou bem. Qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Isso vai ser confrontado um dia. Não é só com o jovem rico, não é só com o administrador. Todos nós. Todos nós. Deus vai perguntar. E vai ser muito bom se você puder mostrar. Deus, olha aqui no céu. Olha quantos amigos aqui. Né? O que você tem feito com tudo que Deus tem te dado, e que, na verdade, nós somos só os mordomos. Nada, 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 nada é nosso de verdade. Tudo é de Deus. Né? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado dons, talentos, tempo. O Senhor tem dado computador, uma casa, carro, comidas gostosas. O Senhor tem nos abençoado tanto. E a pergunta que fica, Senhor, será que a gente tem administrado bem? Ajuda-nos, Pai. Que a gente sempre se lembre do que realmente é o verdadeiro tesouro. O que realmente o Senhor espera da gente. Em nome de Jesus. Amém.